Quem pastoreia a sua vida? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João 10,14. É impressionante a capacidade humana de se adaptar. Tal realidade pode ser percebida de várias formas. Quanto à geografia e clima, os seres humanos estão presentes desde as gélidas regiões do Polo Norte até as escaldantes areias do Saara. De igual forma, percebemos habilidade notável de adaptação às condições da vida quando alguém é sujeito a abandonos ou falecimentos de familiares, quando repentinamente aprende a dar conta de si mesmo. Não menos magnífica é a conformidade a condições físicas que impõem limitações de locomoção e movimento, como a amputação de membros importantes do corpo ou modalidades de paralisia. Qual não é a nossa surpresa e admiração ao ver o esforço de tais pessoas aprendendo a viver em sua nova situação? Embora seja virtude maravilhosa e grande bênção a assimilação de tremendos golpes da vida, desenvolvendo as melhores formas de lidar com as limitações e dificuldades, mostrando essa magnífica capacidade de adaptação humana, podemos dizer que há um terrível efeito colateral. O ser humano também sabe se adequar ao mal, ajustando sua vida perfeitamente ao pecado. Uma vez adaptado, perde de vista a visão do que seria uma vida diferente. Consequentemente, em seu coração, extingue-se qualquer desejo de mudança. Talvez um bom exemplo disso sejam as pessoas que, motivadas por algum problema ou decepção, escolheram viver na rua. Muitos estão ali por verdadeira opção de vida, tendo se adaptado a esse tipo de subsistência. Não querem outro tipo de vida. Reparem que o ser humano é capaz de se adaptar e assimilar a própria miséria. Se isso é verdade quanto à vida física e material, também o é quanto à vida espiritual. Não faltam exemplos em nossa época do mal praticado como verdadeira opção de vida, manifesto como a expressão da felicidade humana. É assim que vemos famosos fazerem declarações extremamente iníquas, defendendo toda forma de imoralidade, verdadeiras aberrações. Sentem necessidade de autoafirmar o próprio poder de viver da forma que quiserem, ainda que isso implique a solidão e a perda de toda dignidade. Acham que essa é a real felicidade, mesmo que resulte autodestruição. A sociedade atual se adaptou de tal forma à impiedade que não percebe a miséria em que se encontra. Precisa desesperadamente do bom pastor, aquele que cuida, nutre e protege, mas seus integrantes afirmam-se como pastores de si mesmos. Não o conhecem e não são conhecidos por ele. O evangelista João, o apóstolo que a si mesmo se designou em seu evangelho como o discípulo amado, provavelmente o mais moço entre os 12, quando se dedicou a relatar por escrito o que viu e ouviu do Salvador, procurou contar aquilo que os outros evangelistas canônicos, Mateus, Marcos e Lucas, também chamados sinóticos, por algum motivo omitiram. Uma de suas peculiaridades são os chamados ditos eu sou, aqueles nos quais Jesus deliberadamente utiliza este nome de Deus, Êxodo 3,14, na construção de afirmações que diziam respeito a si mesmo. Obviamente, seu claro objetivo era demonstrar que ele era o Deus do Antigo Testamento. Dessa forma, no capítulo 10 de seu evangelho, além de afirmar eu sou a porta, por duas vezes diz eu sou o bom pastor. Com essa afirmação, nosso Senhor associa a si não apenas o nome de Deus, mas coloca-se como aquele sujeito das ações pastorais descritas no Salmo 23. Ele é o pastor que não nos deixa sentir a falta de nada, que nos conduz a pastos verdejantes e águas de descanso. Há dias nos quais precisamos ser consolados,
quando necessitamos do bálsamo do Espírito, pensando as nossas feridas. Sentimos-nos esmagados por algum acontecimento, quiçá a nossa própria culpa. Precisamos do Senhor mais do que tudo, do seu refrigério. Certamente apenas a comunhão com Cristo nos dá tal alívio, verdadeiro renovo. No verso epigrafado, Jesus está afirmando a sua familiaridade com suas ovelhas. Afirma que as conhece individualmente e que elas a ele conhecem. Alude a fato bastante interessante, comum naquela época, que ainda é visto em nossos dias em pequenas boiadas. Havia muita terra nas cercanias das cidades que era tida como pasto comum. Nele qualquer rebanho poderia pastar. Construíam-se cercados coletivos, apriscos onde guardavam os rebanhos misturados. No entanto, quando o pastor chegava à porta do cercado e chamava, as suas ovelhas reconheciam a sua voz e apenas estas saíam ao seu encontro. Jesus nos conhece pelo nome e por travar relacionamento conosco. Perceba que o relacionamento com o Senhor é uma via de mão dupla. Não apenas Ele nos conhece, mas nós também o conhecemos. Em outras palavras, significa dizer que nossa fé não repousa apenas no fato de termos a plena certeza de que Deus nos conhece e nos considera, mas que nós o conhecemos e nos relacionamos com Ele diariamente. Note que é necessária a nossa busca constante. O verbo que é empregado por João implica em conhecimento por relacionamento. Não conhecemos alguém por estudo, mas por contato. Se alguém nos perguntar se conhecemos uma pessoa que sabemos quem é, até já vimos, mas nunca paramos para conversar com ela, diremos que não a conhecemos ou que conhecemos apenas de vista. Mesmo esta expressão denotará tão somente a ideia de que sabemos quem é, mas não conhecemos de fato tal fulano. Todavia, se já paramos para conversar com essa pessoa, diremos que a conhecemos, pois um ser pessoal só se conhece por relacionamento. Não há como conhecer a Cristo se não o buscarmos, sem travarmos contato com Ele. Não se trata, deve-se esclarecer, de ir a Ele uma única vez, apenas com o objetivo de dizer que o conhecemos. É franqueado a nós um relacionamento profundo e íntimo, algo maravilhoso, que jamais será deixado de lado por aquele que já o experimentou. Nosso Senhor nos conhece e torna-se o objeto de nosso conhecimento, colocando-se para ser conhecido. É preciso dizer que jamais o conheceríamos se ele não se colocasse ao alcance de nossa busca, se não se revelasse a nós. Certamente, nenhum de nós gostaria de saber que alguém está conosco por obrigação. Sem sombra de dúvidas, preferiríamos que não estivesse. Se a nossa busca do Senhor for a contragosto ou simplesmente interesseira, além de não desfrutarmos do sublime amor de Deus, sofreremos juízo. Entreguemo-nos a este relacionamento de amor profundo com o Senhor. Obedeçamo-lo de coração sincero. Não seja seu próprio pastor. Reconheça sua miséria existencial, não para se acomodar a ela, mas para buscar a Cristo e se entregar totalmente aos seus cuidados. Seu consolo, sua força, seu perdão, a renovação constante de áreas de nossas forças serão constantes em nossa vida. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.